Meus queridos, sexta-feira a obra continua aqui, mas eles me juraram que não ia ter mais aquela broca destruidora. Estava até agora há pouco, e as marteladas agora nesse horário. Porém, se tiver, vai de broca e vai de martelada, porque vamos gravar o nosso vídeo, a parte número 24 de Atos dos Apóstolos, começando no capítulo 8, e é quando Saulo de Tarso, mais tarde Paulo de Tarso, entra na cena da evangelização aos gentios, aos que não são judeus, incluindo nós. Então, o capítulo 8 começa com um verso do capítulo 7, o último verso. Depois ajoelhou-se Estevão, e gritou com voz bem forte: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois de dizer isso, morreu. E Saulo concordou que matassem Estevão. Não só concordou, como segurou o casaco de todos, as capas, para ser mais exato, para que eles ficassem mais à vontade para atirar as pedras que mataram Estevão. Olha, veja essa oração. Senhor, não os condenes. A oração de Estevão. Em êxtase, vendo o céu aberto, vendo o Senhor Jesus em pé ao lado direito do Senhor dos Espíritos, do Senhor Deus. Olha como Saulo se apoderou desse perdão. Nós vamos ver como ele se apoderou desse perdão. O perdão é duas vias. Você perdoa e a pessoa, você libera o perdão, você perdoa. Perdoou. Por mim está perdoado. Mas a pessoa tem que receber o perdão. Tem que se apoderar, receber este perdão, para que esteja completo o ato do perdão. Naquele mesmo dia em que Estevão morreu, a igreja de Jerusalém, ou seja, a congregação de Jerusalém, começou a sofrer uma grande perseguição, naquele mesmo dia. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens dedicados às coisas religiosas enterraram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Ora, é lícito chorar a morte daqueles que amamos, nos entristecermos. Assim foi com muitos, assim foi com Jesus, como se chorou a morte de Jesus Cristo, não é? E assim é que depois nós temos que prosseguir, enxugar as lágrimas, crer na ressurreição, na vida eterna e prosseguir no trabalho do Senhor. Porém, Saulo procurava acabar com a igreja. Ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava nas cadeias. Paulo era de educação judaica, educado por Gamaliel, que foi talvez o mais conhecido mestre do judaísmo, e ele era um homem preparado e estava decidido, embora Gamaliel pregasse que não se devia perseguir assim as pessoas, Paulo estava decidido a acabar com aquela seita dos nazarenos por cuidado excessivo com o judaísmo. Olha, às vezes as pessoas têm cuidados excessivos com as denominações, eu falo sempre isso aqui, e acabam condenando as pessoas que são de outras denominações. É por isso que eu digo que eu sou cristão e que eu não tenho denominação nenhuma.
o Evangelho, a boa notícia, né, da ressurreição de Cristo, da salvação, em Samaria. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam a boa notícia do Evangelho por toda parte. Então você veja que o Senhor Deus permite esse sofrimento, que eles foram espalhados, saíram de suas casas, saíram de suas cidades, foram para Samaria. Mas lá na Samaria, o que aconteceu? Vem a parte boa. Eles começaram a levar o Evangelho aos samaritanos, às pessoas da Samaria, as pessoas que não eram, os que não eram judeus, né, de nascimento. Filipe foi até a cidade de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. As multidões prestavam muita atenção no que Filipe dizia. Ora, por quê? Porque Filipe não estava falando dele, olha, eu, Filipe, eu faço, eu aconteço, eu digo, eu provo. Não. Ele estava falando da verdade de Cristo Jesus. E o que havia acontecido com Jesus tinha se espalhado por todos os lados. Tinha se espalhado muito. Veja, de algo que os romanos, os judeus, os maiorais dos sacerdotes pensavam ter acabado ali matando aquele homem, tornaram-no cada vez mais famoso. E tudo isso, e a ressurreição dele, tudo estava sendo falado. E Filipe conhecia bem essa história com H toda, né? Todos os escutavam e viam os milagres que ele fazia. Também o Espírito Santo estava numa porção. Eu sempre falo da porção do Espírito Santo. E o quanto é necessário o batismo no Espírito Santo. Porque ninguém faz milagres por si mesmo. As pessoas fazem milagres pela força do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo que tinha vindo definitivamente 40 dias depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus. Existem espíritos ruins que fazem milagres. Jesus falou sobre isso. Também vão ter espíritos outros que vão fazer milagres, talvez ainda maiores do que o que ele fazia. Acho difícil, porque ele andou em cima da água, ele ressuscitou morto de 4 dias, ele curou vários cegos de nascença, curou vários leprosos, ressuscitou muita gente. Os espíritos maus gritando saíam de muitas pessoas. Esse é um ministério que eu tenho de libertação e que eu tive na ponta do meu ministério durante mais ou menos uns 4, 5 anos. E muitos coxos e paralíticos também eram curados. E assim houve uma grande alegria naquela cidade. Ora, o Senhor estava derramando muito do Espírito dele, provendo Filipe e os apóstolos dessa força milagrosa para que as pessoas crescem e o Evangelho fosse levado para todas essas pessoas. Morava ali um homem chamado Simão, que fazia feitiçaria e durante certo tempo havia feito sensação entre os samaritanos. Os feiticeiros fazem sensação com seus truques e suas alianças com os demônios. Cuidado com cartomantes, cuidado com feiticeiros, cuidado com todo esse tipo de mágicas, de magia. Eu vou falar muito sobre essa história de magia de Natal, de Papai Noel em oposição ao Papai do Céu e outras coisas mais brevemente. Mas Simão se fazia de importante, diferente de Filipe, que fazia o Senhor Jesus o mais importante de tudo, muito diferente. Você pode reconhecer também o feiticeiro, esse tipo de gente, porque eles se fazem de importantes.
de poderosos. Filipe atribuía todo o poder de tudo que ele estava fazendo, e também Pedro, e mais tarde Paulo, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E os moradores de Samaria escutavam com muita atenção o que ele dizia. Simão, o feiticeiro, eles afirmavam: este homem tem o poder de Deus. É o grande poder que está nele. Eles prestavam atenção no que ele fazia porque tinham ficado admirados por muito tempo com as feitiçarias dele. São admiráveis. Eu acabei de falar isso antes, né? Eles fazem feitiçarias e o demônio trata de torná-las realidade. Mas quando você vai numa cartomante, você assina um tratado com aquele espírito. E aquele espírito não larga mais a pessoa que faz esse tipo de tratado. Quando você vai a um centro espírita e pratica a necromância, você assina um tratado com aquele tipo de espírito mentiroso que se passa pelo morto e você fica atado a ele e ele não larga. Não é assim não. Precisa... eu sei, eu vou repetir, eu tive 5 anos de ministério fortíssimo de libertação e eu sei o trabalho que os espíritas e os feiticeiros e etc., o trabalho que eles davam. E eu estava ali e as coisas só aconteciam para o bem por conta do anjo do Senhor que estava comigo, do ministério que eu tinha por conta do Espírito Santo. É a mesma coisa. Isso aí tem muitas testemunhas e muitas provas do que eu estou dizendo. E isso é conhecido. Mas assim mesmo há que tomar cuidado. Assim mesmo. Porque há muito fingimento, há muitas pessoas que fazem exatamente o que Simão estava fazendo. Promovem a si mesmos como sendo isso, como sendo aquilo, como sendo os maiorais. Só existe um maioral, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas acreditaram na mensagem de Filipe a respeito, olha, da boa notícia do reino de Deus. Ele não estava falando dele, ele estava falando de vida eterna, de algo muito maior do que milagres, do que tudo isso. E foram batizados, olha a importância do batismo, eu falo para todos os achados que não são batizados nas águas, que sejam batizados nas águas. Os que quiserem se batizar no Rio de Janeiro, falem comigo, porque nós vamos até a fazenda do Abel, em Magé, e vamos batizá-los na água, no rio, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos batizar, não, quem vai batizar é o Senhor Jesus. E você vai descer a água como num sepultamento, a velha criatura, e vai emergir da água a nova criatura cristã e obediente ao Espírito de Deus. Faça isso. Isso é fundamental, primordial. Não pode deixar de ser feito. Muda tudo. As pessoas mudam completamente. Tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu. Está vendo? Ficou livre daqueles espíritos e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os milagres e maravilhas que eram feitos. Bom, eu vou ficar por aqui hoje. Eu não quero fazer vídeos muito compridos. Nós vamos devagar, mas vamos em frente. Já estamos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, vá lá na seção de estudos do canal, tem todos os vídeos até aí, começando do primeiro capítulo, do versículo 1, da introdução de Atos dos Apóstolos, até essa parte número 24, já são 24 semanas de Atos dos Apóstolos. Estamos caminhando, aqui é feito para a comunidade cristã dos Achados e Perdidos, que também está no Zap. Se você quiser
É só deixar o seu recado lá com seu telefone, que eu te inscrevo no canal do Achados e Perdidos e você pode acompanhar melhor. Brevemente também estou combinando com o Edwards, estou combinando com o Abel, estou combinando com o Nilber nem sabe, mas eu já estou combinando aqui, de começarmos a nos reunirmos presencialmente para louvarmos o Senhor, compartilharmos o Evangelho e buscarmos o poder de Deus juntos, que é muito diferente, ok? Então é isso, vamos orar. Senhor meu Deus, no nome santo de Jesus, teu Filho amado, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que pagou todos os nossos pecados com o seu sangue inocente, precioso, na cruz do Calvário, em meio a terríveis sofrimentos, castigos, torturas, abominações, afrontas, e nos resgatou. E também para curar as nossas enfermidades no corpo e na alma. Senhor, nos abençoa, abençoa essa palavra, abençoa esse estudo, abençoa as pessoas que ouviram esse estudo e que estão acompanhando esses estudos, para que se abra o discernimento, o conhecimento e a sabedoria dessas pessoas para o poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, o poder infinito do Espírito Santo. Amém, amém e amém.